Boa noite. No programa de hoje, você vai assistir à entrevista com Jaime Wagner, diretor da Power Self. O programa está começando. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Delinea apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Delinea, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constante. Vamos conversar com Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Jaime, muito obrigado pela tua presença no programa Negócios e Cultura. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder falar contigo e com os teus telespectadores também. O administrar o tempo tem a ver com autoconhecimento, com valores, princípio, ou é uma coisa mais de dinheiro? Na verdade, existem, vamos dizer, duas vertentes nessa questão da administração do tempo. Eu chamo a vertente da eficiência e a vertente da eficácia. A vertente da eficiência, ela trabalha com a ideia de que tempo é dinheiro, tempo é um recurso econômico, na verdade, e procura melhorar a produtividade, principalmente no trabalho. Né? A ideia é isso, é melhorar a produtividade no trabalho, com maior eficiência, conseguindo fazer mais coisas em menos tempo. Mas eu me filio mais à outra vertente, a vertente da eficácia. Na vertente da eficácia, a nossa ideia é de que o tempo é vida e que administrar o tempo é viver melhor. E isso inclui também o trabalho. Né? Se situa mais na área da filosofia, né? Eu diria que também na filosofia, poderia ser na psicologia também, mas é muito mais na filosofia, talvez. Fazer a pergunta, o que fazer com o meu tempo, é chave para organizar? Nós recomendamos 3 disciplinas para boa administração do tempo. A primeira delas, e a mais básica, é a reflexão. A reflexão que a maioria das pessoas pratica e deve ser praticada de uma maneira sistemática. Desculpa, sobre isso te queria falar. Lendo alguma informação tua do livro, tu fala de foco, planejamento e reflexão. Essas são as 3 disciplinas. As 3 disciplinas, não? E isso eu gostaria um pouquinho de explicar cada uma delas, o que significa foco, o que significa planejamento e reflexão. Vamos lá. Essas 3 disciplinas, por que são disciplinas? Primeiro, porque não são naturais, não são respostas naturais. Ao natural, nós não pensamos muito, nós aceitamos as verdades que nos são dadas. Nós somos bastante condicionados, por exemplo, valores pessoais a gente não cria, a gente recebe dos pais. É a sociedade, não? É a sociedade que cria. Exatamente. Mas a gente tem a capacidade de questionar, de cotejar valores da nossa cultura com outros valores e de não só afirmar valores que nos foram dados, como ter a capacidade crítica de refletir e ver se eles racionalmente fazem sentido do ponto de vista pessoal. Né? Reflexão como exercício da razão, não? Exatamente. A reflexão é o exercício da razão. E é como um músculo. Se a gente não reflete, não dedica tempo a exercitar a razão, a racionalidade, nós perdemos a racionalidade. Muita gente tem a ilusão da racionalidade e vive num nível bastante automático. Né? O segunda disciplina, que também não é natural, é o planejamento sistemático. Dedicar tempo, parar
para planejar o seu dia, que a gente recomenda, são duas rotinas, o planejamento diário e uma parada, pelo menos uma vez por semana, com uma visão de mais longo prazo, para tocar projetos e mudanças. Faltou a terceira disciplina, que é o foco. Também, por que é uma disciplina? Porque, ao natural, nós temos uma tendência de nos dispersar. E a maior dispersão não é externa. As maiores interrupções que nós temos são internamente, somos nós mesmos que causamos. Quando nós começamos a nos preocupar com algo que não seja o que a gente está fazendo no momento. E é uma coisa presente, não? Exatamente. É presente o foco é exatamente isso, é a capacidade de estar presente. Ou seja, é a atenção no presente. Hoje, o que nós vemos é que nosso tempo não está para refletir, nosso tempo está para fazer. Agora, e isso como nós lidamos com isso no dia a dia? Eu acho que a nossa sociedade hoje tem uma série nos condiciona uma série de automatismos que não são bons, nem para nós como indivíduos, nem para nós como sociedade a longo prazo. Ou seja, o que a gente, progressivamente a gente vai se dando conta e a ética vai mudando. Ou seja, a ecologia, o que a gente está fazendo com o planeta, né? Que é a nossa sociedade levou, essa sociedade de consumo levou a um problema que é sério. Agora nós estamos criando uma nova ética, que é uma nova consciência disso. Isso é um exercício de reflexão, para que isso realmente... Primeiro são as lideranças, as cabeças capazes de pensar por si, que provocam as mudanças na sociedade. Se tu não tem capacidade de pensar por ti, ou seja, se tu é só um produto da sociedade, a nossa sociedade hoje está cada vez mais rápida, ou seja, as interações estão mais rápidas e está ficando extremamente superficial. Mas nem as lideranças pensam. Mas nessa necessidade de reagir rápido, essa parte que eu queria um pouco conversar contigo, nessa necessidade de reagir, não significa que nossa resposta cada vez está mais vazia também? Vamos lá, o problema não é a necessidade de reagir, sempre teve, né? Quando os nossos ancestrais estavam na floresta e surgiu um leão, ele tinha que reagir rápido, né? Sim, mas que hoje os estímulos são diferentes. Exatamente. Hoje o problema é a variedade de estímulos. E nós estamos preparados para reagir automaticamente, o nosso cérebro está preparado para reagir automaticamente a tudo como se fosse perigo de vida ou morte, e não é. Então a gente tem que, às vezes, desligar essa reatividade, que é exatamente esse o nosso lema, né, que a gente traz, é desligar a reatividade para ter a capacidade de agir mais. Essa é a essência. E Jaime, tem outra coisa que acho que é muito interessante. O trabalho sempre é considerado como uma coisa pesada, uma coisa que produz estresse, que produz ansiedade. O trabalho pode ser considerado como lazer também? Lazer e ócio é aquilo que tu faz sem premência de necessidade, que tu faz por opção. A gente não está nunca sem fazer nada. Até quando está dormindo, a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, quando não há premência de uma necessidade externa, quando é feito por opção, isto é lazer e ócio. Por que eu não posso fazer o meu trabalho, aquilo que eu faço como obrigação, por opção? Então, no momento em que eu faço por opção e não por premência, ele se torna um lazer. Agora, existem duas formas de lazer ou de ócio. Uma, ou seja, quando eu não estou premido pela necessidade, ou eu me distraio, ou eu vou entrar em estado de fluxo, que é o que a gente chama. A distração é justamente o estado normal, onde a gente está fazendo as coisas superficialmente, está vendo uma televisão, ou seja, sem grande foco de atenção. O estado de fluxo é quando a gente entra totalmente em algo e começa a fazer algo. Obrigado, Jaime. No próximo bloco, continuaremos conversando com Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Já voltamos. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa
pessoa melhor é dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente, é fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Delinea apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Delinea, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. Estamos conversando con Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Jaime, estava conferindo tu currículo e que achei muito interessante. Tu és fundador de várias empresas, autor de livros, A Arte de Planejar o Tempo, O Entregador de Sonhos, Reflexões de um Empreendedor. E dá para sentir que tu és um empreendedor nato. Nato, me tornei. Para os empreendedores, é muito difícil aprender a administrar o tempo? Para os novos empreendedores. Todo mundo empreende, todo mundo realiza coisas novas. Eu digo que o tempo ele é feito de repetição, rotina e mudança. A mudança é o empreendimento, a mudança da rotina, a inovação, fazer algo novo, fazer algo diferente, ou fazer a mesma coisa de uma maneira melhor. Isto é o empreendimento. E todos nós empreendemos ao fazer coisas novas, ao fazer melhor, ao melhorar. Tem pessoas que são mais ligadas à rotina, ou seja, e a tendência maior das pessoas que se acomodam ficar mais na rotina, aliás, de todos, né? Agora, a pessoa que tem mais motivação para mudança, ela tem um problema também, que é a parte da repetição, ou seja, a parte da continuidade, de dar continuidade. Então, tem muitos empreendedores que são muito inovadores, né, e que não dão continuidade, né? Ou seja, tem muita iniciativa, mas não tem terminativa, que eu chamo, né? Esse impulso que o empreendedor tem quando está pensando criar, quando está tentando fazer, às vezes não leva, não atrapalha um pouco a ele para se organizar? Exato, ou seja, do ponto de vista de continuidade, do ponto de vista de falta de foco, né? Ou seja, ele está sempre pensando na novidade, sempre pensando. O criativo ele é muito desorganizado, ele tende a ser muito desorganizado, porque ele está sempre com uma ideia nova. Porque o que acontece? É aquela questão emocional. Ou seja, quando você tem uma ideia, você tem um pico de excitação. Aí você trabalha no projeto. Aí quando está entrando no projeto, aí tem a repetição, o projeto vai ter aquela monte de coisa chata que tem que tocar, tal, que a inovação, aquela ideia, vai perdendo a motivação. O que acontece com o empreendedor nato? Ele tem uma outra ideia. Resultado, aquele projeto não termina e ele começa outro. Estes empreendedores deste tipo não têm, é o que eu chamo de não ter terminativa. Eles estão sempre excitados, tendo novas ideias. E isso já tem direta relação com produtividade, não? Certamente, ou seja, a pessoa que não termina projetos acaba perdendo a confiabilidade, ou seja, o cara pode ser um enorme empreendedor, mas não tem, né, não levou a cabo nenhum empreendimento, ou seja, quem investe nesse cara? Ninguém. Jaime, hoje nós estamos vivenciando um problema sério em relação à produtividade, não? Se fala, o estresse já afeta 70% dos brasileiros economicamente ativos. O nível de estresse e o estilo de vida determinam os 60% das doenças. Existem algum tipo de técnicas básicas que as pessoas possam praticar e aprender e exercitar, já que a mente humana não muda com facilidade e levamos muito tempo? Exatamente. Um outro dado interessante é a produtividade, eu acho que é mais grave, a produtividade do brasileiro frente a outros países, né? Eu tenho um filho que mora na Alemanha. O trabalhador alemão médio trabalha menos horas
tem mais feriados e trabalha menos horas do que o brasileiro, e a produtividade do trabalhador alemão é maior, quase que o dobro do brasileiro, trabalhando menos. Isso, e obviamente a qualidade de vida deles... Isso é produto de vários fatores, não? Exatamente. Mas principalmente fatores culturais. Nós temos a cultura da improvisação. Agora, o que fazer? Né? O que fazer é praticar o planejamento. Eu recomendo sempre, já que o planejamento é uma coisa difícil, eu digo, é difícil e não é. Tem que exercitar. É difícil, não é? Porque se vira hábito, deixa de ser difícil. Claro. Tudo aquilo que é disciplina, quando vira hábito, deixa de ser difícil. Ou seja, se eu consigo me habituar com coisas impostas de fora, por que eu não posso me habituar com coisas que eu mesmo me imponho? É isso a essência da disciplina. Né? Então, o que a gente recomenda são 2 hábitos de planejamento, de a pessoa adquirir isso, de todos os dias parar para planejar o seu dia. Né? E, pelo menos uma vez por semana, parar para tocar projetos. Obrigado, Jaime. Estamos conversando com Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Fique agora com nosso espaço sobre sustentabilidade com a Geoprospect. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o pagamento por serviços ambientais. O marco regulatório sobre o pagamento por serviços ambientais no Brasil, desenvolvido pelo Instituto Amazon e a Fundação Getúlio Vargas, apresenta que atualmente no país há pelo menos 3 dezenas de iniciativas legislativas que abordam este tema. Dentre elas, iniciativas dos estados e da União. É um consenso mundial que este tipo de pagamento é um instrumento econômico fundamental para a gestão do patrimônio ambiental dos países, além de promover o desenvolvimento sustentável com um incremento na economia verde. Urge no Brasil, porém, além do aprofundamento das discussões, o estabelecimento de um referencial nacional que promova segurança jurídica e, principalmente, proporcione a integração dos conhecimentos já desenvolvidos pelos diversos estados e municípios que legislam sobre esta questão. Boa noite e muito obrigado. Nós nos vemos no próximo programa. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Deline apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Deline, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. Estamos conversando com Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Administração do tempo e novas tecnologias. Como é esse casamento? As novas ferramentas, computador, tudo, né, elas nos ajudam, desde que a gente saiba usá-las. O problema é que muita gente programa essas coisas para ser usado por elas, né, para reagir a elas. Então, programar um e-mail para ficar pipocando na sua tela a cada instante, cada um que chega, você está se programando para reagir. Ou seja, não pensar, ou seja, você vai reagir automaticamente àquilo. Né? Programar um BlackBerry para ficar baixando e apitando, né? Ou seja, a cada Facebook que chega a apitar no seu... E você vai se distrair. Você está programando as coisas para se distrair, para reação. A questão é saber programar
Eu tenho que conhecer essas ferramentas mais a fundo para poder programá-las de forma que eu as use e não seja usado por elas. Porque a forma não muda, não? Os fundamentos de uma boa gestão são os mesmos em papel e eletrônico, são os mesmos sempre, né? E agora, não tem porquê ser tecnófobo, né? Ou seja, não tem porquê não usar, ou seja, a ubiquidade da internet, a portabilidade do smartphone, a facilidade da sincronização entre as várias ferramentas, isso é algo que a gente deve usar e não se programar para ser automaticamente usado por elas. Isso eu queria falar um pouquinho, dentro de tua experiência, um pouco dos perigos que pode esconder as novas tecnologias. Que perigos vocês descobriram? Veja bem, a pessoa acaba, se ela começa a reagir às ferramentas e programar as ferramentas para uma maior reatividade, quando você prioriza, é aquilo que nós estávamos conversando antes, né? Se você acha que a prioridade é a pressa, a urgência, e você priorizar a pressa em detrimento do valor, que é a importância, você vai ter mais ansiedade. Aquilo que você prioriza, você vai ter mais. Se você priorizar a pressa, você vai ter mais ansiedade. Se você priorizar a importância, você vai ter mais valor. Então, uma série de coisas que a gente diz. E-mail, por exemplo, não deixar cada um pipocar na sua tela. Porque aí se transforma num comedor de tempo, praticamente. Exatamente. Você já vai. A distração é automática. Então, se você se distrair, você vai acabar. E pode chegar a um problema de déficit de atenção crônico, virar uma doença. Né? Você pode chegar a um nível de estresse, porque o ritmo de interrupções vai te deixando sempre num nível de ansiedade muito grande, e esse estresse, todo mundo já sabe os malefícios que ele traz para a saúde, não é necessário repetir aqui. O que eu posso fazer é diminuir isso. Pela consciência, diminuir isso. Mas eu primeiro tenho que adquirir consciência do meu estado de estresse. Né? Isso é muito difícil, não é uma coisa. Não. Eu tenho que programar as coisas e me programar para saber fazer isso. E sobre isso, nós vemos a sociedade hoje, nós vemos com esse mundo globalizado, está todo mundo sincronizado, não? Nosso horário, TV, entrevista, palestra, isso não significa que nós, como pessoas, estamos ficando como marionetes? Exatamente, né? Tem até uma frase que eu acho que é do Jean-Louis Servan Schreiber, que ele diz que nós hoje temos tantas amarras da sociedade que nós estamos como Gulliver, né? Amarrados por pequenos fios, né? Totalmente amarrados por pequenos fios. Isto é verdade, né? Ou seja, a gente tem uma sincronização bastante grande, mas eu acho que as pessoas têm uma grande liberdade, uma grande possibilidade de liberdade sobre o seu tempo. E o interessante é que esse problema do excesso de amarras, ele afeta mais aqueles que menos se queixam. Porque quem é que é mais sincronizado? Então, quem está no centro e não na periferia. Sim, porque tem muita gente que fala o problema não é um problema de tempo, é um problema de opções, não? Também aumentaram muito as opções, né? Mas qual é a força de uma demanda sobre a gente? Ou seja, da onde que a gente tem as forças de todas as demandas sobre a gente, está dentro de nós. Ou seja, somos nós que aceitamos as demandas. Né? Então, até que ponto essa demanda é feita por mim? E eu diria quase que 100%. Que dica básica tu passarias para alguém que está pensando trabalhar melhor seu tempo, administrar melhor seu tempo, e especialmente para novos empreendedores? A primeira dica já dada é planejamento diário e planejamento semanal, né? Uma vez por semana pelo menos, né? Planejamento com um horizonte de tempo maior, de projetos. Então, planejamento diário é foco no dia, né? E aí, ao focar o dia, o que a gente tem que separar são duas coisas: os compromissos com hora, que a gente faz com outras pessoas, que a gente marcou hora para estar num lugar, né, com determinada pessoa, num lugar e num horário, daquilo que são as tarefas. Tarefas que eu faço sozinho não se deve marcar hora. Pelo menos, quer dizer,
Esta é a minha recomendação. Alguns consultores recomendam marcar hora, uma forma de priorizar, de se comprometer. Eu acho que isso só deve ser feito excepcionalmente para tarefas. A grande maioria das tarefas ficam em listas de pendências, né? E aí eu tenho que extrair disso aquilo que eu vou fazer no dia. Por isso essas listas de pendências têm que ter uma priorização. Uma priorização que a gente recomenda em termos de importância, ou seja, qual é o valor, e de urgência, prazo, qual é o prazo das coisas. Então a gente recomenda sempre a classificação ABC. A é aquilo que tem um grande valor e um prazo curto, né? Um prazo iminente. B é aquilo que tem um grande valor, mas o prazo não é curto. E C é aquilo que o valor é menor, né? Jaime, muito obrigado pela tua presença em nosso programa Negócios e Cultura. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigado, Jaime. Foi a entrevista com Jaime Wagner sobre gestão do tempo. Muito obrigado, boa noite, até uma próxima. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Deline apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Deline, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constante.